mais um vídeo da Talentos 4 TV, da TV Talentos 4. Meu nome é Jader Souza, sou sócio-diretor da Talentos 4 Escritório Virtual e estou aqui para entrevistar a doutora Cláudia Suzano, que é advogada e que é especialista em gestão de pessoas. Bom dia, doutora Cláudia. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas em escritórios de advocacia. Eu gostaria de começar lhe perguntando se existe alguma peculiaridade para gerir pessoas em escritórios de advocacia. Olha, Jader, existe sim. Eu acho que os advogados saem hoje da faculdade bons tecnicamente. Eles saem preparados para peticionar, fazer audiência. No começo eles têm um pouquinho de dificuldade, porque é novo, lidar com o juiz, com a outra parte, com outro advogado. Agora, eu acho que a mais dificuldade que os advogados encontram é na questão da motivação. Como manter motivados seus profissionais, porque eles não são especializados, eles não sabem liderar uma equipe. Então, eles precisam cada vez mais se capacitar. Dentro dessa pergunta, eu acho que é importante a gente ter noção de dar perspectiva de crescimento para a sua equipe, né? Não, isso faz com que a pessoa veja a possibilidade de crescer dentro dos seus escritórios. Quais os degraus que ele tem que percorrer para sair do estagiário 1 para o 2, advogado júnior, pleno, sênior, e por que não chegar à sociedade de um escritório. Então, dentro dessa perspectiva de carreira, criando um plano de carreira atrelado a uma meritocracia, você consegue blindar o seu escritório e começar a gerir essas pessoas bem, né? Criando requisitos básicos específicos para os seus profissionais, sendo ele claro e objetivo e de conhecimento de todos. Quais os requisitos que um advogado júnior tem que ter? Lembrar que cada área exige perfis diferentes de pessoas. Isso tudo é importante dentro de um escritório de advocacia. Doutora Cláudia, o plano de carreira é um instrumento muito importante para a empregabilidade de qualquer empresa. Por exemplo, recentemente, um amigo estava exatamente reclamando, um amigo que trabalhava em uma empresa média, em uma média empresa, ele estava reclamando exatamente porque ele tinha o mesmo grau de responsabilidade, as mesmas atribuições do seu colega, no entanto, o salário do seu colega era 2 vezes o que ele ganhava, ou seja, o dobro do que ele ganhava. O plano de carreira, ele tem também esse objetivo, né, de tornar mais justa a remuneração em uma organização. Como se fazer? Quais são as orientações que a senhora, enquanto especialista, poderia dar ao advogado que agora está nos assistindo, que é dono, diretor de um escritório de advocacia? Quais são os conselhos que a senhora poderia dar para esse advogado que quer implantar o plano de carreira no seu escritório de advocacia? Excelente pergunta, Jader. Eu acho o seguinte: primeiro, o advogado, como sócio, como dono do escritório, ele tem que estipular tetos, o mínimo e o máximo que ele gostaria de trabalhar, né, a margem que ele financeiramente pode trabalhar. A gente preza muito, por isso que a área de pessoas e finanças, elas andam juntos. Sim. Porque tudo que conste no plano de carreira tem que ser sustentável. Ou seja, quando eu falo em criar um mínimo e um máximo para o advogado júnior, é justamente para dar essa perspectiva de crescimento horizontal. Enquanto ele não tem a maturidade de crescer verticalmente, ou seja, passar de júnior para pleno, para sênior, que requer os requisitos básicos específicos, o que é importante dentro de um escritório. Eu, como um sênior, o que eu tenho que fazer como um sênior? Eu ainda sou júnior, mas aí eu não posso talhar o meu profissional no crescimento. Sim. Quando a gente coloca o mínimo e o máximo e atrela isso, por exemplo, a uma avaliação de desempenho, que você ali consegue trabalhar com essas variáveis. Por que eu sou advogada júnior, o doutor também é? Por que o doutor ganha mais? Mas veja as competências comportamentais que ele se desenvolveu. Nós dois somos bons tecnicamente, mas você tem muito mais qualidade, você agrega muito mais valor ao escritório do que eu. Não é justo eu
não é meritocrático você ganhar um pouquinho a mais que eu. Eu não estou falando aqui de saltos muito grandes ou dobrar a remuneração, porque aí a gente quebra o escritório de advocacia. Sim. Se nós trabalharmos com percentuais pequenos, mas que vão me mostrar que, poxa, você está desempenhando um trabalho melhor do que o meu colega, eu já consigo começar a trabalhar com a questão da motivação. Se eu ainda tiver a possibilidade, se o meu financeiro estiver bem redondinho, eu tiver feito aqueles fundos de reserva, fundos de bonificação, eu posso inclusive atrelar a avaliação de desempenho a um bom desempenho individual. Sim. E aí você pode variar conforme a tua nota na avaliação de desempenho, com um percentual, estipular até 2 fixos, um percentual de até 2 fixos da sua remuneração a título de bônus. Você consegue trabalhar justamente com essa questão sem deixar de ser sem deixar a meritocracia de lado. O que é importante a gente ressaltar nesse caso é o seguinte: fica mais claro para a equipe por que 2 profissionais, teoricamente na mesma hierarquia, no mesmo nível profissional, podem ter salários diferentes. Exatamente. Ou seja, em outras palavras, o plano de carreira, ele estabelece critérios transparentes para que eu possa saber por que o meu salário é X e por que o salário do meu colega é Y. Com certeza, não é? Exatamente. A senhora falou nesse instante sobre a variação horizontal e a variação vertical. Nós temos vários internautas que assistem aos nossos vídeos, que são administradores, que são advogados, que são contadores, economistas, e muitos, assim como eu, nós não somos especialistas como a senhora em plano de carreira. A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre esses critérios horizontais e verticais que orientam o plano de carreira? Com certeza. Então, para os advogados que querem começar a criar um plano de carreira dentro do seu escritório, lógico que tem que ser o perfil do escritório mesmo. Né? A gente não adianta a gente vir com um modelo e empurrar a goela abaixo. Então eu preciso estudar, o advogado sócio precisa estudar o perfil do que ele tem nas mãos. Então, primeiro decidir qual o perfil de profissionais que ele deseja ter. Então vai desde lá do recrutamento e seleção, quem que ele busca no mercado. Se você já tem os critérios definidos, então é um advogado júnior, é aquele recém-formado, até com 2 anos de experiência na área jurídica, podendo contar o estágio como essa experiência, peticionamento simples, audiências de instruções não tão complexas. Aqui eu consigo já ir desenhando o perfil do meu advogado júnior. Já o meu advogado pleno, aquele de 3 a 5 anos, 5 anos de formado com OAB, sendo 3 anos de experiência na área. São essas pessoas que eu vou buscar no mercado. Tá? E aí uma pós-graduação já tem um diferencial, ele é importante para a área ou não é? Às vezes, dependendo da área de atuação do meu escritório, isso não seja uma advocacia de massa. Eu preciso de ter mais advogados júniores mexendo no operacional do que aquele que produz técnico, elabora teses, qualidade. Né? E você precisa ser mais responsável, trabalhar com procedimentos. Então você precisa estudar qual é o perfil do seu cliente. O advogado sênior, já que ele é advogado mais experiente, de 10 anos com OAB, sendo 5 anos de experiência na advocacia, na área de atuação, e aí eu preciso que ele escreva artigos, que ele seja um captador, que ele me traga clientes também, ele tem que ter esse perfil mais estratégico do negócio, do escritório. Ele, além de ser um advogado, ele também é um comercial, ele é um captador de novos negócios, esse advogado sênior. Na verdade, isso a gente pode trabalhar até o advogado júnior. Sim. Desde o advogado júnior, você tem que dar essa possibilidade dele trazer um cliente para dentro do escritório. Sim. E aí eu acho bacana você trabalhar com indicação de cliente. Sim. Né? Sim.
Então, não é que seja só o advogado sênior, mas normalmente é quem tem mais conhecimento do negócio e consegue vender melhor a advocacia. Esse é o crescimento vertical. Esse é o crescimento vertical. Advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior. Isso. E o crescimento horizontal seria exatamente aquilo que a senhora falou das competências, de uma avaliação de competência, um advogado se destacar mais e, por conseguinte... Porque o que acontece? Quando a gente não tem um plano de carreira, eu já vi isso como consultor em muitos escritórios de advocacia. Eu pergunto para eles, doutor, como funciona o critério de remuneração dentro do seu escritório? Como faz para crescer aqui dentro? Ah, doutora, ele está trabalhando, pede um aumento, eu vou lá e dou. Isso fica muito informal e você pode... Amador até, não é, doutora? Exatamente. Quando a gente estabelece critérios de que vai ter o meu advogado júnior hoje entra no escritório ganhando R$ 1.500 e pode ganhar até R$ 1.900, R$ 2.000. Vamos supor, um exemplo. Trabalho com variações em 5 faixas de fixo. O que tem que mostrar para o advogado, além de ter esse plano de crescimento, que isso é muito motivador, o que faz diminuir a tua rotatividade, porque a gente sabe que por R$ 200 o advogado pode sair do escritório que atua e para um outro escritório. Agora, se eu tenho um plano de carreira dentro do escritório, eu tenho uma perspectiva de crescimento. Ele percebe o crescimento no longo prazo? No longo prazo, eu tenho certeza que ele fica. É um elemento de retenção. Então, um bom plano de carreira é um elemento de retenção para o profissional, para o advogado. E se esse profissional perceber que o escritório está assim, preocupado com o seu desenvolvimento individual, através de uma avaliação de desempenho, com feedbacks constantes, onde vai ter essa troca, porque não adianta também só fazer a avaliação de desempenho e não dar o feedback para o profissional. Ele precisa saber quais os pontos fortes dele e os pontos que ele precisa se desenvolver. Sim. Eu preciso saber onde eu estou errando e o que o escritório espera de mim. A avaliação de desempenho nada mais é do que isso, o que o escritório espera de mim. Sim. Quando nós falamos, doutora Cláudia, de gerir pessoas, né, de motivar pessoas, nós temos aspectos técnicos e aspectos comportamentais ou humanos. Eu gostaria que a senhora pudesse falar agora um pouquinho quais são aqueles comportamentos, aquelas competências humanas, aquelas competências comportamentais que um advogado, e aí eu estou falando do advogado enquanto líder do escritório, enquanto dono do escritório, ele precisa ter para que ele possa conseguir não apenas atrair, mas reter também outros advogados no seu escritório. Porque muitas vezes o escritório faz muito bem esse dever de casa do plano de carreira. Mas pode ser que o dono do escritório não seja tão preparado para gerir o seu grupo. E aí, por conta disso, o advogado ele acaba se decepcionando e indo para um outro escritório, né? Aquele escritório passa a ser um trampolim para que esse advogado saia daquele escritório para um outro escritório de advocacia. Então, eu gostaria de perguntar quais são as competências que a senhora acredita que sejam essenciais para que um líder, para que um dono de escritório de advocacia possa exatamente reter bons profissionais, bons advogados em seu escritório. Primeiramente, eu acho que ele tem que buscar desenvolver uma liderança servidora. O que acontece, o que eu tenho escutado muito, não tenho tempo. Eu estou muito no operacional para desenvolver a minha equipe. É o que eu mais escuto. Mas eles têm que pensar na equipe, sim. Eles têm que sair um pouquinho do operacional e fazer uma liderança servidora. Quer dizer que é imprescindível que o líder possa exercer o seu papel de formador, de educador de novos líderes. Com certeza. E aí você começa a desenvolver, fazer a escola do escritório dele. Eu começo a desenvolver até meu estagiário
e ter o perfil, missão, visão do escritório. Né? Mas além da competência e liderança, que eu acho que é a principal que deve ser desenvolvida pelo dono do escritório, ele sempre tem que conhecer a sua equipe. Eu passo por muitos escritórios que os donos, aqueles que levam o nome, não conhecem a sua equipe. Às vezes, olha, o advogado pediu para sair. Nossa, nem sabia que esse advogado, juro, é um absurdo. E além disso, questões de comunicação. Então, esse líder, não só o líder em si, todas as pessoas têm que desenvolver essas competências comportamentais. Umas pessoas são mais comunicativas que as outras, mas na advocacia, você ter uma boa comunicação é importante. Você vai ter que fazer uma audiência, falar com o juiz, uma sustentação oral, tudo isso interfere no seu trabalho. A questão da competência de negociação, você saber negociar com o seu líder, por que uma tese é melhor que a outra, mostrar o seu poder de argumentação, isso é interessante. Visão sistêmica, essa visão do todo do escritório. Né? Eles não têm essa visão. Quais áreas, quais as áreas do escritório atuam, o que eles fazem, o que é o escritório, missão, visão, valores, quando perguntam. Muitos profissionais nem conhecem. E o escritório tem, eles não conhecem. Então tem uma série de competências comportamentais que tanto o líder quanto os liderados precisam desenvolver para ser um profissional pleno, né? Um inteiro dentro do escritório. Muito bem. Para se desenvolver enquanto líder, enquanto um gestor de pessoas, eu acho que esse é um grande desafio, por exemplo, do advogado, do engenheiro, porque essas profissões, normalmente, na graduação, na matriz curricular da graduação, essas profissões não possuem matérias, não é uma grade significativa de matérias de liderança, de gestão de pessoas. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito, por exemplo, que na matriz curricular do advogado, né, da graduação em Direito, se eu não me engano, tem uma ou no máximo 2 disciplinas de gestão. E muitas vezes a disciplina de gestão é exatamente aquela disciplina sobre as teorias do pensamento administrativo, que para o advogado, eu acredito, enquanto administrador, que para o advogado não é coerente o advogado, não é eficaz o advogado ficar discutindo, ficar aprendendo a evolução do pensamento administrativo. Eu acho que seria muito mais eficaz e oportuno para o advogado ele ter disciplinas de gerenciamento, de liderança. Então, já que existe essa lacuna na formação, na graduação do advogado, como a senhora acha que esse advogado deve superar essa lacuna que ele tem na graduação, né? Essa carência de disciplinas mais ligadas à liderança, à gestão de pessoas, a gerenciamento? Porque, como dono de um escritório de advocacia, ele não vai apenas precisar ter o conhecimento técnico, Exatamente. mas ele vai precisar também ter o conhecimento, né, sobre liderança, sobre como se lidera pessoas. Exatamente, como administra um eventual conflito. Exatamente. Então, qual o conselho que a senhora daria para o internauta que está nos ouvindo, que está muitas vezes compondo a sua equipe, criando o seu escritório de advocacia? Qual o conselho a senhora dá para que ele possa superar essa lacuna que porventura ele tenha tido ao longo da formação dele na graduação? Olha, Jaber, se a pessoa não é um líder nato, porque às vezes a pessoa tem já essa noção de liderança, se ela não tem esse perfil, o meu conselho é estudar. Buscar livros, pós-graduação, cursos, tem cursos menores, não tão longos, mas estudar. Tem um livro que eu gosto muito, que é Como Ser um Gerente Melhor. Em alguns escritórios de advocacia que nós atuamos, nós fazemos grupos de estudos de líderes, coordenadores de área, porque nem sempre aqueles coordenadores
são preparados para coordenar uma equipe. Às vezes eles foram colocados para tapar um buraco, ou porque precisava, mas nem sequer perguntaram para eles se eles queriam coordenação. Eu vejo muito isso. Então, montem grupos de estudos, é muito válido. Leiam livros, procure livros sobre liderança. E é estudar. Pós-graduação, curso, tem cursos menores, cursos a longa distância. Tem que se preparar, sim, porque ainda mais com essa nova geração, que todo mundo fala, geração Y, onde as pessoas não têm muita paciência e as coisas acontecem muito rápido, para você saber administrar essa turminha, você tem que estar bem preparado. A senhora veio exatamente aqui para a Bahia, né? Hoje a sua presença aqui, a doutora Cláudia, ela é de Curitiba, é do escritório Célia Bertozzi, e ela veio exatamente ministrar um curso sobre gerir pessoas, sobre gestão de pessoas em escritórios de advocacia. Além desse curso promovido pela OAB da Bahia e em parceria com a Célia Bertozzi, a senhora oferece algum curso específico para advogados que desejam se aperfeiçoar, aprimorar os seus conhecimentos na área de gestão de pessoas? Sim, com certeza. A Célia Bertozzi é um curso do Mercaus, que é um curso online, e dentre outros cursos nós damos sobre recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e até mesmo sobre pontos importantes para criar um plano de carreira para o escritório. São cursos presenciais ou virtuais? Virtuais, são cursos online com duração de 3 horas. Muito bem. E a gente disponibiliza todo o material após o curso com um certificado. Muito bem. Então, finalizando a nossa entrevista, gostaria que a senhora pudesse dar os conselhos finais para o nosso internauta, o advogado que está nos assistindo, e eu quero aproveitar e agradecer imensamente a doutora Cláudia pela oportunidade de estar aqui dando essa tão rica entrevista e então as palavras finais, os conselhos finais para os internautas que estão nos assistindo. Jader, primeiramente eu gostaria de agradecer essa possibilidade e encontrar pessoas assim como você que pensa na profissionalização dos escritórios e essa vinculação na parte de gestão, que muitas vezes o profissional não sai preparado para abrir o seu escritório ou para administrar o seu escritório. Então eu acho muito importante essa abertura que você nos deu para falar um pouquinho sobre gestão em todas as nossas áreas, né? Então a minha dica final é que pense mais na sua equipe, separe um tempo para desenvolver a sua equipe, escute mais e se vocês começarem a pensar o escritório de advocacia como uma empresa, começar a selecionar bons profissionais, recrutar, investir num bom recrutamento e seleção, na divulgação da vaga e depois na retenção, com um plano de carreira, dando essa perspectiva de crescimento, atrelado na meritocracia, com uma avaliação de desempenho, eu tenho certeza que tem tudo para o escritório deslanchar e crescer de uma forma sustentável. Muito bem, muito bem. Gostaria então mais uma vez de agradecer a doutora Cláudia pela excelente entrevista. Quero também agradecer a você por ter assistido a esta entrevista. Espero que tenha sido útil. Lembramos que este vídeo e outros vídeos da área jurídica e de gestão estarão disponíveis no site www.talentos4escritoriovirtual.com.br na aba tutoriais, e que o contato de doutora Cláudia Suzano estará disponível no campo de descrição deste vídeo. Aproveite para deixar o seu comentário, para curtir esta entrevista e compartilhar também com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.